Quando você fala que alguém é preconceituoso, alguém é machista, racista, LGBTfóbico, as pessoas tendem a não aceitar isso e elas se fecham para a mensagem, né? Então, eu pensei na ideia de falar sempre na primeira pessoa, de nós assumirmos a nossa posição de pessoas que têm esses preconceitos e arraigados e tomar consciência deles para, além de ser parte do problema, também passar a ser parte da solução. Pode Virts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pode Virtus, o lado bom de tudo. Disponível também em um vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou a Camila Busnello e a nossa conversa hoje é sobre um movimento que ganhou destaque na internet ao reunir famosos para discutir problemas estruturais, e é importante que a gente diga que esses problemas são estruturais enraizados da nossa sociedade, como racismo, machismo e LGBTfobia. Quem está comigo hoje é o idealizador do projeto Em Desconstrução. Seja bem-vindo, Marcos Guimarães. Um prazer ter você aqui com a gente, mesmo à distância, no Pode Virtus. Isso aí, obrigado pelo convite, pelo espaço. Marcos, conta pra gente como tudo começou. Foi uma ação pontual que você fez durante a quarentena, ou seja, acho que a quarentena foi de introspecção para você. E como isso virou uma campanha super midiática? Ele começou na quarentena, a gente tende a se voltar um pouco mais para dentro quando a gente está isolado, quando a gente está com a gente mesmo, então a gente começa a colocar a cabeça muitas vezes para pensar. E eu tive contato com um vídeo de uma ativista americana, foi bem por acaso, porque eu estava passando o olho assim em stories e a minha amiga tinha colocado um vídeo dessa ativista. E eu fui assistir sem nenhuma pretensão, foi mais por curiosidade, bem por acaso. E no vídeo ela falava de uma tese que tem sobre que nós somos produtos do meio, né? E deu um exemplo que eu achei muito interessante, que era de uma criança no berço, né, um bebezinho no berço, vivendo numa casa onde se fala francês. Essa criança, inevitavelmente, ela vai começar a falar francês fluentemente em algum momento ou outro. E o mesmo acontece com os discursos de ódio, né, com os discursos preconceituosos que a gente ouve todo dia, e a gente ouve isso desde criança, né? Então, isso vai construindo uma ideia na cabeça da gente, vai construindo esses preconceitos estruturais, e quando a gente é adulto, quase que inevitavelmente, quase 100% dos casos, a gente acaba reproduzindo isso no nosso dia a dia, achando que é a coisa mais certa do mundo, né? Achando que, enfim, é o normal. A gente erra sem saber. Nossos pais. Hã? A gente erra sem saber. Exatamente, porque essas referências vocês trazem das pessoas que mais confiam na vida, que são seus pais, seus irmãos, sua família num primeiro momento, e depois você vai para a escola, você vai para a vida e acaba reproduzindo e aprendendo mais até, né, introjetando mais. Então, essa mensagem dela me impactou muito, e eu, cá comigo, pensei, o que eu posso fazer, como eu posso fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, porque se ela me impactou tanto, certamente pode impactar outras pessoas, né? E eu nesse sentido de, poxa, eu acho que isso vale muito a pena compartilhar, chegar até outras pessoas, fiquei pensando como fazer isso e comecei a escrever um projeto, assim, meio que anotando coisas e pensando em caminhos. Então, acho que em 1 ou 2 dias eu estava com um projeto escrito sobre isso, inclusive com algumas frases que eu acho que eram super importantes serem ditas, alguns pensamentos, entendimentos, assim, percepções, e eu pensei como é que essa mensagem poderia ultrapassar também a barreira de defesa que as pessoas fazem quando você aponta o dedo para elas, quando você acusa alguém de alguma coisa, né? Quando você fala que alguém é preconceituoso, alguém é machista, racista, LGBTfóbico, as pessoas tendem a não aceitar isso e elas se fecham para a mensagem, né? Então, eu pensei na ideia de falar sempre na primeira pessoa, de nós assumirmos a nossa posição de pessoas que têm esses preconceitos e arraigados e tomar consciência deles para, além de ser parte do problema, também passar a ser parte da solução.
Então, esse mote da campanha de falar eu sou um racista em desconstrução, eu sou um LGBTfóbico em desconstrução, eu sou um machista em desconstrução, isso veio para que, ao invés da pessoa se sentir acusada, ela fazer uma ideia de identificação com aquela pessoa que está trazendo aquela mensagem, que normalmente são as pessoas queridas por elas, né? É um assunto desconfortável, é um assunto delicado. A gente está falando de branco para branco, a gente não passa o preconceito diariamente. É bem difícil a gente falar sobre um tema, né, que a cada vez ganha mais espaço e ainda bem. E a primeira coisa sempre é admitir que, por exemplo, você diz, né, eu sou um racista em desconstrução, para conseguir mudar esse dia a dia, mudar essa linguagem que a gente está tão viciada. Agora, Sim. preconceitos estruturais, a gente fala nisso, é tudo muito sutil e tóxico ao mesmo tempo. E você admitindo, eu sou um racista em desconstrução, o primeiro tema tem um título forte em comum, você assume o seu próprio racismo. É uma forma diferente de abordar essa questão? Como que você se sente se colocando dessa forma? Eu digo assim, eu comecei a campanha com a intenção de conscientizar, mas é uma desconstrução em mim também, né? Uma desconstrução diária e eterna, eu acredito, né? Então, quando eu comecei a falar sobre a campanha com algumas pessoas próximas, né? Na verdade, eu estava já testando a campanha, como ela se comunicava com as pessoas, né? Como que as pessoas se sentiam diante dessa declaração. É quase como se fosse uma terapia coletiva, né? A campanha toda, ela acaba sendo uma grande terapia coletiva. Ao invés de você ter algumas pessoas numa sala falando sobre as suas questões, você está falando com milhões de pessoas ao mesmo tempo. E por isso até eu chamei pessoas que têm alcance para que eu tivesse o máximo de pessoas ouvindo essa mensagem e podendo refletir. E eu acho que está aí a chave da história toda. Quando você fala na primeira pessoa, como eu disse, as outras que estão ouvindo, né, ela baixa um pouco a guarda e recebe a mensagem que é o mais importante dessa iniciativa, né? E eu acho que admitir-se, né, preconceituoso é a primeira chave, é o primeiro passo, é o primeiro momento em que você começa a enxergar o problema de frente e tratá-lo com honestidade, tratá-lo com verdade, tratá-lo como algo que a gente precisa extirpar da face da terra, porque o preconceito é uma das coisas mais perversas que existem, né? Porque você age em cima de algo que a pessoa não pode mudar, na maioria das vezes, como o caso do racismo, né? Como uma pessoa negra vai mudar a sua cor? Essa é a condição de vida dela, essa é a razão dela estar aqui. Ela tem uma identidade, ela tem uma cultura, ela tem uma ancestralidade, e isso é imutável, né? Então, como você pode ter preconceito com uma pessoa pela cor que ela tem? Né? E outra, é uma coisa que nós inventamos, nós brancos inventamos o racismo. Então eu acho que nada mais justo do que nós falarmos de branco para branco e falar, olha, nós temos algo para resolver aqui. E se a gente inventou isso, a gente também precisa dar um jeito de extinguir isso. Agora, como sair desse gesto, né, para migrar para ação efetiva? Como é a tua campanha? Conta um pouco mais dessas 3 vertentes que você tem dentro do seu movimento e qual é o objetivo? Aonde você quer chegar com tudo isso? Ok. O objetivo número 1 é levantar conscientização nas pessoas. Esse é o objetivo número 1 do projeto, né? Que começou com uma ação isolada, ela foi crescendo e eu achei que ela poderia ser uma campanha, mas no final, com toda a repercussão e com toda a adesão de pessoas, ela se tornou um movimento mesmo. Não tem data para terminar, inclusive agora a gente vai iniciar a campanha em Portugal, agora no mês de outubro. A gente vai internacionalizar a campanha porque é uma mensagem universal e ela precisa chegar a mais pessoas. Então, o primeiro país vai ser Portugal e depois ele vai para outros idiomas também. O que a gente quer depois é dar visibilidade para uma série de iniciativas que combatem, né, que estão nessa luta
contra os preconceitos estruturais. Nessa primeira leva que a gente está colocando agora na campanha, que é do racismo, LGBTfobia e machismo, a gente trouxe para a campanha parceiros também de ONGs, né, que historicamente trabalham nessa área enfim, de luta contra os preconceitos mesmo, né? Eu vou dar o exemplo aqui da Educafro, que é uma instituição que trabalha principalmente com a formação e educação da comunidade negra, né? Eles não só acolhem a comunidade negra, mas também todas as pessoas, né? E eles focam muito nessa questão da educação. Junto com a Educafro, nós temos a Casinha Acolhida, que cuida da parte da LGBTfobia, né? Que acolhe LGBTQIA+, pessoas dessa comunidade em situação de vulnerabilidade. E a gente tem outras instituições que tratam da questão do machismo e, colateralmente, falando da violência contra a mulher, o machismo estrutural, a masculinidade tóxica, a masculinidade frágil. Então, essas instituições que eu acabei de falar são as instituições que são parceiras, né, e que fazem conosco um trabalho construtivo, fazem um trabalho informativo sobre os conteúdos que a gente está tratando na campanha. E também a gente abriu um espaço, não somente para essas instituições que são conhecidas, mas também a gente abriu um espaço para dar visibilidade para iniciativas menores. Nessa ideia de dar visibilidade, a gente pediu para que essas ONGs e essas iniciativas se cadastrassem no site, para que a gente gerasse um banco de dados e que as pessoas que acessam o site têm separados por cada um dos temas as instituições que trabalham com essas causas, né? Então, você pode entrar no site www.endesconstrução.com.br e escolher uma dessas instituições que você queira ajudar. E lá a gente tem informação de qual é o nome da iniciativa, quem é o responsável ou a responsável, o que ela faz e o que ela precisa em termos de apoio. Uma outra área do site que é super importante, que também é uma utilidade, assim, a gente convoca as pessoas a darem relatos, depoimentos, histórias sobre algum caso de preconceito que ela vivenciou ou presenciou. E aí, falar o desfecho positivo desse caso para que sirva de inspiração e orientação para outras pessoas também que sofreram algum tipo de preconceito e muitas vezes ficam perdidas sem saber o que fazer, onde recorrer, para quem, enfim, pedir ajuda, né? Então, essas histórias é uma sessão que se chama Conta Comigo. Então, as pessoas contam essas histórias e relatos para inspirar outras pessoas também a seguirem algum caminho. Esse projeto teve a adesão de diversas personalidades, como o Fábio Porchat, que já fez várias lives, a Nani People. Como foi a escolha dessas pessoas para a campanha? Elas te procuraram? Foi fácil você convencer? Como é que foi isso? Porque ganhou fama muito rápido, né? E as pessoas realmente estão nessa batalha com você, com desconstrução, na verdade. Sim. É bom lembrar que todas as pessoas que estão na campanha, elas doaram sua imagem, né? Elas não cobraram absolutamente nada para participar da campanha. É uma campanha que ela é pro bono, é uma campanha que todo mundo que está nela, é uma campanha sem recursos, é uma campanha que ganhou força justamente pela força das pessoas que abraçaram. Então, como é que eu cheguei nessas pessoas? Primeiro, quando eu tinha o projeto pronto, o projeto na fase inicial dele, que estava escrito, mas não estava assim com cara de projeto ainda, né? Não estava formatado como um projeto, eu conversei com 3 pessoas que são próximas a mim. O primeiro foi o Bruno Mota, que foi a pessoa que eu comecei a falar um pouco sobre o projeto, mas de uma maneira um pouco informal, assim, né? Como ele é meu amigo, a gente começou a bater um papo sobre isso. E ele, junto comigo, percebeu o tamanho que e o impacto que essa campanha, essa ideia poderia fazer, né? Poderia ter. Mas o primeiro convite que eu fiz, quase que simultaneamente, foi para o Fábio Porchat e depois para a Nani People. Eu fiz um trabalho de convencimento com a Nani People e um convite para o Fábio, e o Fábio é muito econômico nas palavras quando se trata de projetos, assim, né? Então, quando eu convidei, eu tenho acesso a ele porque eu desenvolvo outros projetos para o Fábio Porchat, para a Nani People, para o Bruno Mota. Então, eles são mais do meu círculo, né? Eu tenho acesso a eles mais facilmente. Então,
fazer o convite foi fácil. Eu acho que quando eu consegui passar a ideia da campanha, o Fábio, ele falou, boa ideia, e depois, no convite, ele falou, topo. Essas foram as duas palavras básicas que a gente trocou para ele fazer parte da campanha, e depois ele nos ajudou muito. Ele, enfim, só a representação dele, o alcance que ele tem, ajudou muito a chegar a várias pessoas à campanha, né? E a escolha, eu fui muito pensando assim, essa campanha precisa chegar ao maior número de pessoas possível e pessoas mais diversas possível. Porque eu acho que, como é um assunto muito universal, eu preciso falar com todas as pessoas, se possível, né? Então, quando eu fiz o convite para eles, eles toparam, e aí, a partir disso, eu montei realmente um projeto, e com eles como carro-chefe da campanha, dizendo, essas 3 pessoas já toparam fazer, e quem entendeu a campanha topou na hora fazer, foram muito receptivos, muito generosas, assim, a Fafá de Belém, enfim, eu tenho medo de esquecer o nome de todo mundo aqui, mas nós temos o Fábio, a Fafá de Belém, o Bruno Mota, o Thiago Ventura, o Marcos Veras, enfim, tantas pessoas que foram tão generosas assim, e ceder sua imagem, né, e participar de uma campanha que não é uma campanha fácil, né? Você colocar o seu rosto, a sua imagem numa campanha que tem uma chamada muito provocativa, tem um mote muito provocativo, precisam ser pessoas que têm coragem e que realmente estejam ali inteiros, né, para fazer isso. Então, por isso, eu agradeço muito todo mundo que participou. Essa super adesão surpreende porque ela não é uma campanha fácil. Afinal, para participar, é preciso apontar o dedo para si mesmo. E falar, opa, eu faço parte disso aqui, eu também sou preconceituoso e preciso mudar. Assumir o seu lugar de fala como preconceituoso, né? A gente fala tanto hoje sobre lugar de fala, né? E foi uma coisa que gerou uma certa polêmica no início, porque no início, como a gente estava falando do racismo, eu não quis colocar pessoas negras se declarando racistas, porque eu acho que não há uma lógica nisso, porque por mais que a gente ache que existam negros que sejam racistas, eu particularmente não acredito nessa tese. Eu acredito muito mais numa falta, talvez, de orgulho de ser quem é, porque não é fácil ser negro, não é fácil ser negro no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo, né? E por mais que a gente diga não, a gente ouça que no Brasil o racismo não é assim, não existe racismo no Brasil, mas aqui é o lugar onde talvez eu acredito que seja mais perigoso o racismo, porque ele é muito sutil, ele é muito entranhado na nossa cultura, né? E ele é muito sutil e, às vezes, pessoas da comunidade negra não se sentem orgulhosos e reproduzem o racismo que não foi os negros que criaram, né? Eu, apesar de ser branco, ter olho claro, etc., na minha família, uma grande parte das pessoas são negras. Então, durante a minha vida inteira, eu vi o que eles passavam, qual que era o tipo de olhar que eles tinham, diferente do que eu tinha. Então, parte também desse reconhecimento do nosso privilégio de ser branco, porque a gente nunca vai ser prejudicado por ser branco. A gente nunca vai ser, ninguém nunca vai atravessar para o outro lado da rua de noite se a gente estiver andando na mesma calçada que uma outra pessoa. E é o que acontece diariamente, frequentemente e já há muito tempo com a população negra. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado antes de falar sobre essa questão de racismo reverso, que é uma coisa absurda, assim, que as pessoas colocam, né? Exatamente por isso que eu falei, a gente nunca vai sofrer preconceito por ser branco. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar consciência e colocar em prática isso hoje, agora. A gente está falando aqui das suas campanhas e você está vindo para o mundo de podcast, né? Essa é uma boa notícia. Sim. Ele já estreou, bem-vindo a esse mundo encantador do podcast. Qual é a ideia? A ideia é que a gente tem um canal de podcast que se chama Em Desconstrução, que a gente vai tratar não somente dos temas iniciais da campanha, mas como vários outros temas a respeito de desconstrução de preconceitos.
A gente vai estrear numa plataforma chamada Olá Podcast, que também nos cedeu o espaço gratuitamente para que a gente pudesse ter esse canal lá. E a gente vai começar inicialmente com 3 episódios e a gente está gravando outros já. E a gente está promovendo encontros bem inusitados, assim. Um dos episódios a gente fez um encontro entre o Futebol Antirracismo, que é uma ONG, que trata sobre essa questão do racismo no futebol. E do outro lado a gente chamou uma iniciativa de Minas Gerais, especialmente de Belo Horizonte, chamado Barbixas, que é um time de futebol com pessoas LGBTQIA+. Então, eles começaram com um time de futebol e agora expandiram para uma ação social muito maior, assim, com foco no esporte, para a integração e para acolhimento de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, a conversa entre esses dois universos, né, o racismo no futebol e a LGBTfobia no futebol, é algo que precisa ser discutido também muito urgente, porque nós temos muitos jogadores que são negros e não se reconhecem nessa luta contra o racismo, né? É aquela velha história, às vezes, de uma situação em que ele estava por baixo, ele foi para uma situação em que ele está numa situação financeira, em termos de oportunidade, muito melhor do que outras pessoas, e ao invés de ele abraçar essas causas, né, de racismo, antirracismo, etc., não, tem uma certa negação, pelo que eu noto. O episódio recente que aconteceu com o Neymar é uma prova disso, né? Ele nunca tinha sido uma vítima, pelo menos publicamente, né, de racismo. Então, eu acho que naquele momento em que ele sofreu essa atitude do outro jogador, eu acho que naquele momento pode ter mudado bastante a percepção dele sobre o assunto e sobre como atuar, como agir nesse sentido. Eu acho que a desconstrução e esse movimento de transformação de cada um, é claro que é muito particular. Então, acontece rápido com algumas pessoas, acontece mais lento com outras, ou demora a iniciar em outras, mas ela efetivamente, em algum momento, ela começa. Então, lá a gente vai falar desses assuntos e desses encontros inusitados, mas de alguma forma entrelaçados nos seus interesses, né? De promover menos preconceito, mais desconstrução e mais harmonia para as pessoas. Aí eu te pergunto, a gente tem uma tradição para terminar aqui o Pod Virtus, que é perguntar para o entrevistado o futuro em uma palavra. Então, para você, qual palavra seria essa? Amor. Amor, por quê? Porque eu acho que se a gente for pensar a causa de tudo, ela sempre vai partir, as coisas boas sempre vai partir desse sentimento, né? Que eu não estou falando aqui do amor romântico, eu estou falando do amor fraternal, o amor que você tem por si, pelo próximo, e eu acho que isso pode dissipar muito desses problemas que a gente vive hoje. Guerra, preconceito, violência, crime, desonestidade, porque se você tem amor pelo próximo, você tem amor a si, eu acho que esse é um fio condutor muito poderoso, muito interessante. E, para mim, o contrário do amor é o medo, né? As pessoas fazem muitas coisas ruins em função do medo, porque a gente tem a noção equivocada de que nós estamos separados, né? Porque nós somos indivíduos, cada corpo é um indivíduo, mas nós não estamos separados. Tudo que eu faço aqui interfere no outro e interfere na vida de pessoas que eu sequer conheço. Então, por isso que eu acho que o amor é fundamental nesse sentido, porque ele acaba levando a reflexões mais positivas, atitudes mais nobres, ao reconhecimento do valor do outro e também do seu valor. Pois bem, então, Marcos Guimarães, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Pod Virtus. Espero poder acompanhar aí muitos progressos da sua campanha. Tô junto lá, já comecei a seguir. Legal, bem-vinda. Te convido a fazer parte também como um dos rostos da campanha, se você achar que seria uma honra. Vai ser um prazer pra gente. Vamos falar e a gente tô dentro, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que falar realmente desses assuntos. Se a gente vai em roda, às vezes, familiar, e não importa a classe social, né? Esse racismo, ele existe e de uma forma muito violenta.
Bom, mas agora eu vou me despedir. Essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como em Desconstrução, idealizado pelo Marcos Guimarães. Obrigada, até semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.